faço aqui. E a ideia é a gente trazer ideias e pessoas, né, profissionais que possam aliviar essa tensão das mães, trazer livros legais para vocês, indicação de livros para vocês lerem, de vídeo para vocês verem, para que vocês possam ter um tempo, dar um break, né, para ser um ser humano normal, além de mãe, né, e curtir realmente o lado bom da maternidade, tá? É essa a ideia dessas horinhas que a gente vai colocar, tá? Deixa eu ver se a Drica já conseguiu entrar aqui. Oi, Nancy. Oi, Ju. Oi, Ju. Oi, Gi. Oi, Gabi. A Drica não entrou aqui ainda? Então, deixa eu começar falando aqui pra vocês algumas coisas que a gente levantou, que a gente vai abordar nesses dias, tá? Um ponto é a questão nutricional. Questão nutricional, acho que deixa qualquer mãe louca, porque é lógico que a gente quer que os nossos filhos se alimentem bem, que eles sejam saudáveis, a gente, né, tem esse desejo. Mas uma coisa é ter o desejo, outra coisa é ter a competência para isso. Eu, particularmente, não sou, assim, a melhor cozinheira do mundo, embora a gente tenha a vantagem de que, sendo mãe, eles não têm muito comparativo, né? Se eles comem sempre em casa, eles entendem que aquela é a comida de casa. E às vezes, assim, faz uma coisinha básica e eles acham ótimo. Mas eu, particularmente, não sei se vocês têm essa dificuldade, tenho dificuldade de incrementar a alimentação das minhas filhas da forma como eu sei que é mais correta. Então, a gente vai trazer uma pessoa para falar aqui com vocês sobre isso. A gente vai falar sobre esses temas que da gente ficar se culpando, do quanto a gente se coloca como responsáveis por tudo que acontece na vida dos nossos filhos e esquece que eles estão num processo de desenvolvimento e que, sim, coisas que não são tão legais para eles vão acontecer e que lidar com as frustrações também faz parte do desenvolvimento deles, né? Quantas vezes a gente invade esse espaço, né? E acaba facilitando algo que não devia facilitar, né? Como aquele, não sei se vocês já ouviram essa história do menino que passou por um casulo de borboleta e viu que a borboleta estava se debatendo muito, estava muito difícil para a borboleta sair daquele casulo, e ela se mexia e não saía nunca daquele casulo, e ele falou, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar essa borboleta, não, eu sou um menino bom, eu vou ajudar a borboleta. Ele foi lá e rasgou o casulo e a borboleta saiu do casulo, muito mais fácil, né? Só que daí ela nunca mais conseguiu voar, porque aquele exercício de furar o casulo era um exercício necessário para ela poder fortalecer as asas e poder voar. E como ele facilitou o processo, quando ele facilitou o processo, ele tirou dela a oportunidade que ela tinha de se fortalecer e realmente sair do casulo pronta para voar, né? E quantas vezes a gente vai lá e rompe o casulo. E o que eu trouxe hoje para vocês é justamente um livro que fala um pouco sobre isso. Ele se chama, fugiu o nome aqui, deixa eu achar para vocês, só para não falar errado, ele é Criando Adultos, deixa eu ver o nome. Como criar um adulto, eu sempre acho que é Criando Adultos. Como criar um adulto, liberte-se da armadilha da superproteção e prepare seu filho para o sucesso. Esse livro foi uma indicação do Murilo Gun, para quem conhece, eu peguei numa indicação do livro dele, e é um livro muito legal, porque ele fala justamente sobre isso, ele traz aquele conceito dos pais helicóptero, aqueles pais que estão sempre sobrevoando os filhos e resolvendo os problemas pelos filhos. Então, quem escreve esse livro, aliás, a história que é contada lá é de uma coordenadora de curso, faz uns anos já que eu li, ela é coordenadora de curso universitário, se eu não estou enganada. E aí ela conta como o perfil dos pais foi mudando com o passar dos anos, né? Ela trabalhava há muito tempo na mesma universidade e ela foi percebendo que, enquanto antigamente os próprios alunos iam até a secretaria para resolver determinados problemas, mais recentemente esses problemas passaram a ser resolvidos pelos pais. Então, o aluno tem um problema numa disciplina ou tem um problema com o financeiro que tem que ir na secretaria, aí vai lá o pai resolver, vai a mãe resolver. E ela cita vários problemas correlacionados a isso, né? Do quanto um adulto já, né? Porque 17, 18 anos, né? Já dá para fazer algumas coisas, né? Então ela fala assim, o quanto que chegar nessa fase, com os pais administrando ainda todos os seus problemas,
pode trazer de dificuldades na vida adulta, né? Eu acho muito legal porque o nome do livro é Criando um Adulto, que é justamente para a gente ter essa noção, né? Que a gente sim tem crianças em casa, mas nós estamos criando adultos. E cada geração que é criada, ela leva impactos da geração que está criando, né? Mas a gente tá... E daí no livro ela fala muito sobre isso, né? Sobre como os pais de cada época se comportam de acordo com o que eles viveram, né? E a gente está vivendo um tempo muito, muito atípico, né? Porque a gente está criando uma geração Netflix, né? Assim, a minha filha mais nova, esses dias, veio me dizer, eu tava passando um filme na TV, e daí eu falei, olha filha, tá começando um filme legal e tal, não sei o que, ela começou a assistir, e aí dali a pouco ela voltou pra mim, já queria ver outra coisa, eu falei, o que aconteceu? Ela falou, acabou. Eu, não, acabou de começar, como é que acabou? Aí eu voltei com ela pra TV e falei, o que tá acontecendo? Aí eu cheguei lá, gente, era um intervalo, a menina não sabia o que era um intervalo, né? Geração Netflix, né? E quais são os impactos dessa geração? Um dos impactos é eles estarem acostumados a ter tudo que eles querem na hora que eles querem, do jeito que eles querem, né? Eu não gostei desse desenho, eu assisti só o começo, não gostei, vou pro próximo, né? Não tô gostando disso daqui, vai, passa, né? Então, assim, fica tudo muito acessível e muito agradável de um jeito que é viciante, né? E se nós não soubermos limitar em diversos aspectos, né, a nossa participação e todos esses estímulos que eles têm, a gente vai criar adultos que não sabem esperar numa fila para ser atendidos ou que não conseguem concluir um curso porque o segundo módulo está muito chato. Não, o primeiro é legal, gostei, mas o segundo está muito chato, eu quero outro curso. Não consegue concluir um curso daí, porque nada vai agradar 100% o tempo todo, igual a Netflix, né? Então, assim... tudo que a gente faz impacta na vida dos nossos filhos e nós, como mães, estamos muito estressadas nesse momento com tudo que a gente está vivendo. E aí a ideia é justamente essa, a gente trazer um pouco dessa, né, do alívio para esse momento. Faz sentido para vocês o que eu tô falando aqui? Bota um joinha aí, faz sentido, não faz sentido, você tá louca? Só você que tá estressada. Só sua filha que assiste Netflix. Ah, nossa, tem um monte de comentário que eu perdi. Gente, eu não consigo acompanhar comentário, não. Gente, eu vou chamar a Drica, que agora que eu vi aqui que ela já entrou e eu perdi. Desculpa, Drica, eu fui falando, que você sabe que eu não preciso muita coisa para ir falando. Eu vou chamar a Drica aqui, até para vocês conhecerem, porque a Drica é minha parceira em São Paulo. E ela, alguns dias eu vou estar aqui conversando com os profissionais, outros dias estará ela. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar a Drica aqui. Vamos ver, vamos ver. Foi? Aí estamos! Drica Olive, tudo bem com você? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Menina, essa história do intervalo aí da sua filha foi um massa. Foi massa pra você, né, meu? Eu fiquei só olhando e falei, gente, eu sou da época que passava um episódio de Friends, eu tinha que esperar uma semana pra assistir o próximo episódio de Friends, entendeu? Eu falei assim, eu sou fã Friends raiz, eu tinha que esperar uma semana pra ver o próximo episódio. Essas crianças não sabem o que esperar nem um dia. A minha mais velha esses dias falou, mamãe, vamos assistir uma série juntas? Sim, vamos assistir uma série juntas. Aí a gente assistiu 2 episódios. Eu falei, então tá, filha, agora a gente vai parar, né? Amanhã a gente continua e tal. Ah, mas eu queria muito. Não, filha, tá tarde e tal. No dia seguinte, ela tinha maratonado durante o dia, enquanto eu estava trabalhando, ela maratonou o episódio, dela veio toda triste, mamãe, é que eu fiz uma coisa, mas é que eu não aguentei, porque eu tava muito ansiosa, eu precisava saber o que ia acontecer, e daí eu assisti tudo. Foi esse o nosso momento mães e filhas, né? Você foi, né? E assim, mas é muito fruto do nosso dia a dia hoje. É isso que está acontecendo, é assim que as nossas crianças, né, estão aprendendo o que é o mundo, né, gente, nessa pressa, nesse ritmo frenético. Então, né, cabe a nós aí mantermos a nossa sanidade mental neste momento para poder levar tudo isso.
Fala aí, Drica, fala aí um pouquinho se... Ai, Drica, o som tá tá baixo o seu som aí. Eu também achei que tá baixo, a Ju avisou aqui. Continua ruim porque tá no máximo. Ih, Tá tá. ruim? Agora melhorou. Melhorou um pouquinho. Melhor? Isso. Não tá audível. Senão eu boto o fone. Tenta colocar o fone pra gente, que eu achei que tá bem baixinho. Pra mim também tá baixo. O telefone é meio doido, porque tá no máximo. Vamos Ó, lá então. no fone. Eu coloquei o fone aqui também, senão ficou gritando. Gente, vocês estão me ouvindo? Alguém me Agora diz? sim, né, gente? Falem ok aí, porque às vezes a gente, pra mim aqui pode tá ok, e pra vocês não Me tá. ouvem? Mandem um okzinho aí pra gente saber. Vocês me ouvem? Ju, que você que deu um Vamos lá. ok, falou que tava baixo aí, manda um sinal pra gente saber se tá ok agora. Vai lá, Sinal de fumaça Drica. aí. Aí, beleza, vou tá ok, vai. Tá bom. Então vamos lá, vamos falar dos nossos sonhos, dos nossos projetos aqui. Eu não sei, eu cheguei, você já tinha começado, né? E daí não sei o que você já adiantou para o pessoal, se você Eu já deu as expliquei boas já, novas. eu já expliquei a proposta, né? O porquê estamos aqui. Agora você conte um pouquinho aí de você, pra ele se conhecer. Não que eu tenha falado sobre mim, né, minha gente? Também não falei, mas é que eu tô sempre aparecendo por aqui. Você é novidade, né, Drica? Você é a primeira vez que tá aparecendo por aqui, então se apresente aí. Mas você falou sobre o projeto das mães ou você falou dos Não, eu trabalhos falei, de São Paulo? não, eu falei da hora do recreio. Ah, tá. Então, né, estamos nós aí nessa aventura, né, eu aqui de doida, que tenho pouco, né, topando esse projeto com a Priscila, não sou mãe, né, e tenho o contato que eu tenho, são os filhos das minhas amigas, são os filhos das minhas irmãs, né, filho da minha sobrinha, enfim, os meus priminhos, e o contato é bastante, né, então a gente tem também know-how para poder falar, né, Pri? E as dicas que a gente pretende dar, abordar esse assunto, que não está sendo fácil. E eu tenho recebido muito pedido das minhas amigas para a gente abordar esse assunto, né? Ai, que elas não estão dando conta nesse confinamento da criançada, de atividade, conciliar as atividades do lar com as crianças dentro de casa, com o marido dentro de casa, muitas estão em home office, né, trabalhando em casa, o que está sendo bem difícil conciliar tudo. Tem parceiros que colaboram bastante, tem parceiros que não, tem parceiros que nem estão em casa, como o teu, né, Pri? O teu tá em São Paulo, então ou é você, não tem outro jeito, né? E foi um tema muito pedido, como conciliar a atividade, né? A maternagem com essa coisa de agora as mães estão tendo que ser professoras, né? Dos filhos, as mães, os pais. Fazer atividade junto com a criança, uma coisa é você fazer a tarefinha, né? O dever de casa. E a outra é você ajudar em todas as atividades da escola, que era uma atividade da professora. Então, não é fácil, né? As crianças estão muito ansiosas por ficarem só dentro de casa, com a família. Então, isso gera também uma demanda nas crianças em torno dos pais, né? Que são as únicas pessoas que eles estão, em geral, estão tendo contato. E a demanda está muito alta e as mães estão ficando enlouquecidas. É isso aí, então agora sim, então a gente colocou segunda, quarta e sexta, nesse horáriozinho das 4h30. E o que a gente vai fazer? A gente vai deixar liberado até a próxima live, né? Então a gente vai gravar o vídeo e aí a gente libera no IGTV e fica ali até a próxima live, né? E então, assim, porque a gente sabe que mãe não tem tempo livre, né? Mas, né, fala assim, vamos colocar um horáriozinho que pelo menos ela fala assim, não, agora estão na hora do recreio. Aí a gente colocou até uma linguagem que as crianças entendem, entendeu? É hora do recreio, né? Dá um tempo agora, que é justamente isso. E aí a gente vai tentar deixar um pouco mais leve essa rotina, trazer alguns inputs que possa aliviar, não só para esse período, mas para trazer, assim, o sabor da maternidade de volta, né? Porque a gente sabe que é lindo, né? A gente sabe que é a melhor coisa que acontece na vida de uma mulher. Mas
a gente vai se envolvendo em tantas atividades ao mesmo tempo que pode se tornar tão estressante a certo ponto que a gente perde aquele sabor de curtir o seu filho crescendo, né? A gente tá, assim, preso em casa com as crianças, sem aula, com aula online e tal, mas, nossa, a gente tá podendo curtir de um jeito muito diferente, né? Com os seus desafios, a gente sabe, né? Então, a Drica, ela vai compartilhar como alguém que consegue ver se a mãe tá perdendo a sanidade mental, entendeu? Como ela tá um pouco mais... Ela tem a experiência de ter várias mães para observar e como observadora externa, mas exímia conhecedora dos temas aí humanos e enfim, da psique, do funcionamento das relações, que a Drica é muito estudiosa desse tema, ela vai poder contribuir aqui bastante. E aí, o que eu já queria falar para vocês? Como é que fala? Na bio da Just Perfect, tem um link lá do canal do Instagram. Eu criei o canal agora, fresquinho, botei um post lá, criei semana passada, sei lá, coloquei um post lá só para ver se funcionava o negócio, mas eu criei um canal no Instagram para poder mandar para vocês os temas, né? Enfim, tudo que a gente for falando aqui, link de vídeo legal que a gente achar, o livro, por exemplo. Esse livro eu achei super legal que eu coloquei no Google para procurar autor e tal, e daí deu a opção de baixar uma amostra. Então, assim, você ficou curiosa para ver do que fala o livro, se é legal e tal, procura no Google que ele deixa antes de comprar. Porque dá pra mim apareceu lá que dá pra ler 55 páginas, né? São 518 páginas do livro. E é muito bom. E aí, 55 páginas, você já vai ver se você vai gostar ou não, né? Então, eu achei muito legal. Coloca lá no Google que tem essa opção do Google Books para você aproveitar. E aí, a gente coloca o link lá. Se você ainda não tem Instagram, não sabe... Instagram todo mundo tem, né? Se você ainda não tem Telegram... o Telegram é como se fosse um WhatsApp. A maior diferença é que ele não grava na memória do seu celular. Então, eu vou poder mandar muitas dicas para você, muitos vídeos, e não vai encher a memória do seu celular. Por isso que eu optei por deixar lá. Eu sei que algumas pessoas ainda não estão no Telegram, mas vale a pena baixar porque é um aplicativo gratuito, né? Tal qual o WhatsApp, ele é também para bate-papo, mas nesse caso é um canal. Então, não é um bate-papo, é para você receber conteúdos, mas aí a gente consegue mandar para vocês tudo que a gente está falando aqui, todas as dicas, para você ter o material. E também é legal porque se, por exemplo, você não perdeu né, entrou no grupo depois e tal, você consegue ver o que tinha antes. Então, você vai conseguir pegar todo o material que a gente colocou lá, tá? Então, depois entre no link da bio, tem lá nosso canal no Telegram, e entra no canal para você, se inscreve lá, para você poder receber tudo que a gente for falar aqui nos próximos dias, tá? O que mais, Drica? Esqueci mais alguma coisa? Só acrescentando sobre o Instagram, o Telegram, esse negócio de gram. O Telegram, ele tem várias funções diferentes do WhatsApp, né? Você consegue acessar ele pelo computador, independente se o seu telefone está ligado ou não, assim como você acessa o Facebook, por exemplo. Então, é uma grande vantagem. Ele tem um acelerador de áudios. Meu pai, ele me salva. Porque... Se você vai receber áudios meus, isso é muito importante. Você nem tanto, porque você já fala rápido. Mas as pessoas que falam devagar, e às vezes você olha o áudio, é um áudio compridinho, você coloca ali no acelerador de áudios, então você ouve na metade do tempo. Então, eu acho essa funcionalidade, eu acho maravilhosa. Ele também tem uma forma de separar melhor também que do Instagram, do WhatsApp, para selecionar os arquivos, né, encontrar os arquivos enviados. E o WhatsApp, ele tem dois probleminhas que eu vejo assim. Um é que se você não baixar aquela mídia no dia, pelo menos configurar para baixar no dia, ela se perde. Depois de um tempinho você não consegue mais baixar, você precisa pedir para a pessoa enviar novamente. E a outra falhazinha que eu vejo assim do WhatsApp é que tem como você não armazenar no telefone, né? Uhum. Mas o que acontece? Entra depois, perde tudo o que já foi falado, tudo que já foi postado, então a pessoa fica perdida, tem que ficar repetindo, então não é muito prático nesse sentido. E o Telegram não. O Telegram, quem entrar depois de um mês, por exemplo, a pessoa vai conseguir ver as dicas todas, tudo que rolou dentro
do canal, Uhum. infinito. Grupo, canal, seja como for, né? Daquela ferramenta, consegue ver desde o início. Então, isso eu acho muito prático. Acho muito Muito bacana. legal. Então, gente, mais essa dica. Se você ainda não era adepta, agora baixa lá o Telegram que vale super. E aí agora vamos falar desse projeto com as mamães, para as mamães e papais, na verdade, né? Pode ser para as titias também, vovós. Pode ser para as titias. A gente focou mais na mãe, porque a gente sabe que é quem carrega, assim, mais a autocrítica do processo da criação, digamos assim, dos filhos, né? Porque o que eu sinto, pelo menos dentro da minha casa, e vocês digam se, né, se é diferente para vocês, mas eu me cobro muito mais do que o meu marido, né? Assim como, né, eu contei a história da minha filha ter perguntado, né, por que eu não dou atenção e que o pai já está acostumado, mas eu não escuto meu marido chegar do trabalho e falar, ai, desculpa, filhas, eu estava trabalhando e eu não consegui dar atenção. E eu faço esse tipo de coisa, né? Eu me recrimino de, nossa, eu estava trabalhando, eu não dei atenção para vocês hoje. Então, o que eu crio na cabeça delas, né? Que o certo era eu ter dado atenção e não ter ficado trabalhando, quando na verdade talvez não seja, né? Porque eu tenho um horário de trabalho que eu sigo e que elas sabem que é assim, né? E é lógico que eventualmente eu extrapolo esse horário, mas não é a mesma cobrança, né? Não é a mesma cobrança e talvez eu tenha criado essa cobrança porque eu me cobro na frente delas. Então, assim, agora dentro do processo de educação das crianças, a gente tem todo um composto familiar, né, que faz parte dessa dinâmica. E aí, muitas das dicas realmente que a gente vai trazer, não só são úteis para esse contexto, como elas são necessárias, né? Quando a gente fala, por exemplo, de alimentação, quantas crianças que ficam com as avós, por exemplo, né? E aí a maior reclamação que tem é que tem regra em casa, e na casa da avó não tem regra. Daí pode tudo. E aí isso gera conflitos. Então, muitos dos temas que a gente vai trazer aqui também são temas que são para a família toda, para todos que fazem parte desse desenvolvimento da criança. Foi o comentário que foi feito aí. Exatamente esse, que recai sobre as mães. E existe, as minhas amigas falam assim, eu acho muito interessante isso, que é o sentimento de culpa, né, Pri? Então, assim, as mães, elas estão com, não é com jornada tripla, é quádrupla, quíntupla, sei lá que tamanho que é a jornada de cada uma. Porque a maioria tem alguma atividade que já exercia fora e que trouxe para dentro de casa, está exercendo dentro de casa, ou já exercia, como é o teu caso, que trabalha em home office, né? Já trabalha dentro de casa. Tem a atividade do lar, que muitas também estão sem as suas colaboradoras da rotina doméstica, né, de limpar a casa e tal. As crianças que não estão mais na escola, ficando em casa, ainda tem que dar atenção para marido, pets, né, tem ainda os bichinhos que demandam atenção. E aí, quando é que sobra tempo para a mãe olhar para ela mesma? Quando é que sobra tempo para essa mãe se cuidar? Ou quando é que sobra tempo para essa mãe dar um respiro, ler um livro, assistir um videozinho engraçado, não sei, o que é fazer as unhas, né? Fazer um banho de creme no cabelo, mas aquele momento de você colocar uma música e ter um momento só para você. Tá tendo isso, gente? Vocês estão conseguindo ter isso? A última vez que eu pintei as unhas foi, na verdade, que eu deixei a minha mais nova brincar com esmalte e ela pintou as minhas unhas e tá assim até hoje. Eu tô com... Ainda bem que Curitiba não faz calor pra gente usar sandália, né, minha gente? Porque eu tô assim, com um pé com unha de cada cor e tá assim, aquela beleza. Mas foi realmente a última lembrança que eu tive de uma manicure foi essa, que já faz uns dias, inclusive. Somos muito multifunção, é isso aí. E aí, assim... você pode ver que, em geral, os pais, eles reservam um tempo para eles, né? Para uma cervejinha, para um jogo no celular ou no computador, não sei. Mas os homens, eles se dão esse direito, né? E as mulheres acabam não se dando esse direito de ter um tempo, né? Para si. E aí, quando trabalha, faz que nem você. Na hora que está trabalhando, pede desculpa para a filha depois, porque ficou ausente, né? Que naquele momento que estava se dedicando ao trabalho, e não, faz parte, né? Faz parte do trabalho. E até tem um outro viés, que é mostrar para o filho
que eu estou aqui com você, mas eu também gosto de trabalhar. Não só trabalho porque preciso, né? Para a criança também não ficar com aquela impressão que o trabalho é uma porcaria, um monstro que tira a mãe dele, né? Mas não é isso. Que o trabalho dignifica a gente, o trabalho muitas vezes é o nosso momento de relax também, para sair um pouco dessa coisa da função mãe, dona de casa, dona da casa, né, com os afazeres do lar, da família, né? Então, não é fácil a mulher se desdobrar em não sei quantas, né? E a gente ainda se cobra, nós mulheres no geral, porque a gente quer estar linda, a gente quer estar por dentro do que está acontecendo, a gente quer ler livro, a gente quer fazer atividade física, a gente quer fazer curso, e sobra tempo para dormir? Quando? Né? Quando, né? E é desse jeito aqui, ó. O comentário dá até raiva, a gente se esfolando de trabalhar e eles lá lendo, né? É tipo isso. Agora sim, se for parar pra pensar, quem que tá errado, né? Quem tá certo e quem tá errado? Porque ao mesmo tempo que isso acontece, esse peso desigual nas relações dentro de casa, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tá educando os nossos filhos também para entender que aquele conceito é o certo. E eu acredito que nós estamos em uma geração que vive o conflito de que muitas mulheres já não foram criadas para ficar em casa, limpando casa, foram mais criadas realmente com essa mentalidade de ir para fora, de buscar, de trabalhar. E os homens ainda foram criados os homens da mesma geração ainda foram criados para casar com mulheres daquela geração que ia chegar e dar conta de tudo, né? E ainda trabalhar, né? Porque ninguém fez essa conta de que não cabia no dia, é verdade? Ninguém fez essa conta quando teve essa super ideia, né? Simplesmente parece que os homens foram criados em uma caixinha e as mulheres na outra. E a das mulheres mudou e a dos homens não baixaram lá, né? O upgrade do sistema. Né? E esse é até um tema também que a gente pretende abordar, que é essa educação machista, infelizmente, mas é uma educação machista, né? Que os meninos não precisam se preocupar com os afazeres da casa em geral, tá, gente? Sem polêmicas, mas em geral. E as meninas desde cedo já se cobram, né? Ou as mães acabam cobrando as meninas, ou até os pais, né? Vai ajudar a mamãe e fala para a menina e não fala para o menino. E eu fico revoltada. Né? Fiquei aqui em casa revoltadíssima. Eu cuido muito até com os termos que eu uso aqui, do tipo, não vai ajudar a mamãe. A mamãe não, você vai ajudar você, que você mora aqui também, minha filha. Essa sujeira que tá aí no banheiro, você fez também. Então vamos lá, vamos limpar tudo, né? Então, até isso é algo que a gente vai trazer, né? Como é que a gente deixa mais leve essa rotina, essa divisão de tarefas, a importância dessa divisão de tarefas dentro de casa, mas lembrando que o nosso foco é a hora do recreio. Então, tudo que a gente for trazer aqui vai ser com esse viés de aliviar para as mães, né? A gente não quer trazer mais tarefa, né? Então, mãe, agora você tem que dar uma alimentação super maravilhosa pro seu filho, em que você só pode ter alimento fresco, né? Tira tudo que é iogurte da geladeira. Não, pera lá, né? A gente quer facilitar a vida. E vai ser esse o nosso foco. Então, vou pedir para vocês interagirem com a gente também. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas lá nos nossos stories, né, Dri? Que é legal, porque a gente já levantou vários temas, né? Mas eu vou colocar uma caixinha lá, né? A caixinha de reclamação das mães. 0800 das mães, né? Se você tivesse um 0800, o que você colocaria lá? Essa é a oportunidade, né? Vou colocar um 0800 das mães, você coloca lá a sua reclamação, né? A gente não vai mudar o mundo, mas vamos tentar pelo menos facilitar aí dentro da sua casa, não é? A Valéria está falando que nós que colocamos esse preconceito na cabecinha das crianças, né? Nós que geramos, e sim, nós somos educadas assim, né? Eu pelo menos fui, não sei se todo mundo foi. Mas as atividades dentro de casa das minhas irmãs, minha e do meu irmão, sempre foram diferentes, né? Então, assim, foi o jeito que a minha mãe aprendeu também. E aí a gente vai falar, tá errado? Não, ela foi condicionada assim, ela foi educada assim, né? Então, e tem muita gente replicando muita coisa aí, sem saber por que faz. Sabe aquela história do peixe lá, que corta a cabeça do peixe para botar na assadeira?
E aí vai passando de uma geração para outra. E aí um belo dia alguém pergunta, tá, mas por que corta a cabeça do peixe? E aí ninguém sabia responder e foram voltando e perguntando para as mães e para a avó e não sei o quê. Ah, porque a primeira lá, a bisavó, foi fazer um dia e a forma dela não cabia, ela cortou a cabeça do peixe para assar. E daí ficou todo mundo cortando a cabeça do peixe sem saber o porquê. Então não faz sentido, né? A gente muitas vezes não questiona por que as coisas são assim, por que estão acontecendo assim, e por que elas não podem ser diferentes, né? E as crianças, aí que tem uma coisa bem legal para falar. A gente tem que aproveitar as crianças antes que elas cresçam, se tornem adolescentes, porque o adolescente não é uma preguiça, né? Porque ele está passando por muitas mudanças hormonais, enfim, e tem aquela coisa da rebeldia e da preguiça. Então aproveitem, vamos aproveitar as crianças, porque para elas é diversão. E por que não tornar divertido, né? Esse momento das atividades do lar, da atividade da escola, pedir para a criança ajudar, por exemplo, a arrumar uma cama, secar uma louça, guardar algum utensílio. Então tudo isso, se a gente tem, né, mecanismos de tornar isso uma coisa prazerosa, divertida. E a criança, ela vai... a mãe pode ressignificar isso. E a criança já aprender do jeito certo. Certo não, né? De um jeito mais gostoso, vamos dizer assim. Vamos colocar assim errado. E a criança já aprender isso de um jeito mais bacana. Porque são as atividades do lar, elas são do lar. Elas não são da mulher da casa. Quem foi que disse que é da mãe? Quem foi que colocou meu nome ali? Né, da avó, da tia. Não existe isso. Então, assim, todo mundo que mora na casa, ela faz parte. É um mecanismo, não é? É um sistema. Então, todas as pessoas que estão numa casa também têm sua participação. Seja na hora de comer, todo mundo não come. Na hora de tomar banho, todo mundo toma banho. Na hora que precisa de alguma coisa, no utensílio que for, todo mundo precisa saber onde é que está. Não é assim? Porque já pensou? É o que a gente mais ouve. Mãe, cadê? Mãe, não sei o que não está pronto. Mãe, eu tô com fome. Mãe, eu quero não sei o que. Outro dia uma amiga falou assim que... Não, acho que eu vi uma postagem. Fizeram assim que iam ganhar R$1 para cada vez que o filho falasse ô mãe, né? Que se ela fosse, se eu ganhasse R$1 para cada vez que o filho fala ô mãe, no dia... Só teria mulher na lista da Forbes. Quantos reais ganharia por dia, né? Ai, mas é por aí, né, Pri? É isso mesmo. Aqui a Valéria colocou aqui. Opa, fugiu aqui os comentários. Eu não sou muito boa com esse negócio de comentário, não. A Valéria colocou. E deixar da forma que as crianças fazem. Se não ficar bom, faça sem que a criança perceba que você está refazendo. Valorize a forma que a criança faz. É bem isso, porque a gente também tem isso de que a gente quer que faça bem feito. Então a gente fica naquele embate interno, né? De que a gente quer estimular a criança e tal, mas aí a criança derruba, a criança faz bagunça, a criança não faz direito, né? Então, e é muito difícil isso, né? A gente realmente simplesmente reconhecer, mas é isso, é reconhecer o esforço. A criança não vai, ninguém, né, nem nós partimos do 0 ao 100, a gente começa, né, cometendo alguns erros ali, e se você está começando uma atividade nova, é lógico que não vai sair 100%, e não significa que a criança não seja capaz de fazer. Eu me surpreendo muito, porque eu me seguro nisso, que eu sou muito de, quer saber, deixa que eu faço, muito acelerada, assim. E eu tenho deixado cada vez mais as minhas filhas fazerem. E a mais nova tem 4 anos. Mas ela não sabe que ela tem 4 anos, sabe? Ela acha que ela é adulta. Ela quer fazer tudo, né? Ela quer cozinhar, ela quer limpar, ela quer fazer tudo. Quer participar da live. Ela quer participar da live. Hoje eu tive que pagar a mais velha com tempo adicional lá de eletrônicos para ela poder entreter, né? Porque assim, a gente tem que negociar tudo nessa vida, né, minha gente? Senão ela já estaria aqui colocando a cabeça, não tenha dúvidas, né? Então, assim, ela é muito participativa. E às vezes eu ficava, não, mas é porque é muito pequena, porque é muito pequena. E eu comecei a deixar ela fazer umas coisas. Esses dias ela derrubou um negócio no chão, e daí eu respirei fundo, eu falei, tudo bem, filha, é só limpar, né? Mas eu já estava preparada. Eu falei assim, não, eu vou deixar ela limpar e depois eu limpo de novo, né? Menina, ela limpou direitinho, eu nem precisei refazer, você acredita?
Mas é aquilo, se a gente não dá a oportunidade, a gente nem descobre, né? Porque, né, ela acabou, não conseguiu nem tomar o negócio sem derrubar, vai conseguir limpar? Não vai. E no fim, não é que limpou, né? São habilidades diferentes. Tá vendo? Ela né? Então é isso, a gente dar oportunidade para as crianças, não só para as crianças, como para os adultos, porque em relação ao marido, né, por exemplo, no final de semana eu ouvi a frase que eu falei, gente, essa frase, como o homem é sem noção, né? Eles não assistem TV, eu não sei o que acontece, porque eu não sei o que a gente estava fazendo. E que daí eu falei pro meu marido, falei, mas não deu tempo de fazer. E daí ele falou assim, mas por que você não pede ajuda? Sabe aquela hora assim que a câmera para e você enxerga em câmera lenta assim, mas por que você não pediu ajuda? Porque tipo assim, não, homens, vocês não falam essa frase, por que você não pediu ajuda? Nossa, é uma das maiores reclamações que a gente vê, né? Que assim, a mulher vai nas compras, ela não precisa ficar pedindo lista pra ninguém, ela vai lá ver o que tá faltando, ela faz as compras, aí o homem precisa receber a lista pronta, senão ele não faz. Né? E aí a gente faz as coisas e não precisa ninguém pedir pra gente. Agora, aquela coisa. Mas, gente, são também habilidades fazer, diferentes. Né? Não, e são habilidades diferentes, são perfis diferentes, né? Então, se o seu marido precisa que você peça o raio da ajuda, né? Sabe que é assim? Então, em vez de criar o conflito interno da ele deveria perceber, não, gente, não percebe, tá? Não percebe. Vamos facilitar? Vamos pedir ajuda? Ou vamos deixar as tarefas pré-definidas de forma que você não tenha que pedir? Cada relacionamento é de um jeito, né? Mas o importante é isso, a gente entender que a gente não tem que dar conta de tudo sozinho. E qual é a melhor forma de dividir isso na família? E as mulheres e os homens funcionam de forma diferente, né? O cérebro funciona. O homem acha que se você está cuidando da criança, da panela, atendendo ao telefone, ainda vigiando um negócio no forno, tá tranquilo. E ele tá lá de boa, porque você não chamou. Entendeu? Num geral, né? Lógico que as regras não servem para todos, não é assim, né? Tem homem que participa, assim como tem mulher também que não se liga, né? Agora, tem também o episódio mãe solo, né? As mães sozinhas. Né? Porque estão com seus filhos em casa. E aí não tem essa opção de pedir para o marido, porque não existe essa figura, né? Ou de uma companheira, sei lá. De repente são só as mães e os filhos. E aí que vem a nossa ideia do nosso projeto, né? Da gente dividir isso com vocês, com todas as mães, vós, tias, enfim, pessoas que cuidam de crianças e de adolescentes, sejam elas acompanhadas ou não. Qual forma transformar isso numa coisa mais leve, né? Tá muito puxado, tá muito puxado, tá muito pesado para todo mundo, né? E as mães que trabalham fora, que eventualmente estão tendo que sair, tem mãe que está tendo que deixar o filho na casa da avó, por exemplo, né? Não tem nem essa possibilidade, não tem essa escolha. Então fica mais complicado ainda, né? Porque às vezes fica a semana inteira sem ver a criança, né? E a avó que está com essa demanda, né? A avó, a tia, sei lá, alguém. Então, ajudar essas pessoas de alguma forma, né? Para que elas levem isso com menos culpa, né? Com menos cobrança, né? E que preocupação vai existir sempre. Eu acho que a minha mãe sempre fala, depois que você foi mãe um dia na vida, filho pode estar com 50 anos, que para a mãe é uma preocupação sempre. Então, ok, já aceitei. Mas pode ser uma coisa mais leve, né? Mais tranquila, para que a mãe também aproveite a vida, né, gente? Pelo amor de Jesus. Seria bom, né? Seria bom, né? É isso que a gente quer. A gente quer poder possibilitar isso, tornar mais leve, mais fácil e mais agradáveis os momentos da maternidade, né? Para que a gente consiga conciliar maternidade e vida, né? Vida como indivíduo, como mulher que também quer, como a Drica falou, um tempinho para si, né? Não só quer como precisa, né, gente? Porque
Todas nós precisamos. A Valéria falou, não sei como as mães estão dando conta nessa pandemia, nem eu, minha filha. Mas as mães estão dando conta do mesmo jeito que elas sempre deram, né? A gente se vira e a gente dá um jeito. O problema que eu vejo nisso é essa questão da culpa que a gente tem sempre, né? A gente se vira, a gente dá um jeito, mas a gente por dentro se martiriza, né? E fica assim, ai, por que eu fiz, mas eu não consegui fazer tal coisa, eu não fiz tal outra coisa, aquilo não ficou bom, e a gente às vezes não valoriza tudo que a gente faz. Cara, vocês já experimentaram colocar no papel? Eu, quando fui fazer a rotina, a gente vai chegar nisso falando de, quando a gente for falar de rotinas, né? Quando eu fui colocar na rotina, a minha rotina no papel, eu falei, gente, vai faltar papel? Né? Aí que eu me dei conta do tanto de coisas que eu fazia, porque tem muitas coisas que sim, a gente pode deixar que os filhos façam, por exemplo, e a gente fala, é tão rapidinho eu faço. Mas e rapidinho, rapidinho, né? Aquilo toma um tempo enorme. Quando você vê, você deixou de fazer outra coisa que só você podia fazer, né? E deixou de compartilhar isso e de gerar aprendizados. O sistema montessoriano, que agora, né, tá super em voga aí, o sistema montessoriano, que é a questão da criança ter mais autonomia. E o que eles dizem, né? Eles dizem que toda intervenção desnecessária que você faz pelo seu filho é uma oportunidade de aprendizado que você tira dele. Porque é exatamente isso. Seja uma coisa que derrubou e que tem a oportunidade de limpar, e você vai lá e limpa, ou uma coisinha rapidinha que é mais rápido se você fizer. Minha filha, ele tem muito tempo livre, né? É mais rápido se você fizer, mas de verdade, ocupe a criança, principalmente agora que não vai pra escola, ocupe a criança, deixe fazer, nem que depois você tenha que dar uma melhorada. Você mencionou uma coisa muito bacana, Pri, que é isso mesmo. Às vezes as mães se sentem culpadas de pedir a colaboração das crianças, do tipo, a criança tem que brincar. E quem disse que isso não pode se tornar uma brincadeira para ela? Dependendo de como você coloca a situação a ser realizada, a criança leva tudo como uma brincadeira. E aí pode ficar divertido para a mãe também, né? Para a mãe, para o tutor, né? Pode ficar divertido para os dois. E aí um tempo que você estaria se cobrando porque você está fazendo uma atividade da casa e não está dedicando ao seu filho que está lá brincando sozinho, pode se tornar uma brincadeira dos dois juntos, né? E daí, quanto mais gente na casa ainda for participar disso, mais divertido. Então, a gente dá um significado tão mais bacana, né? De colaboração, de união, de diversão, de leveza. E tem esse lance do aprendizado. Então, assim, muitas mães que estão tentando fazer tudo, centralizadoras e tal, estão exaustas e estão deixando de dar a oportunidade dos seus filhos aprenderem a fazer algo. E isso vai ser útil para ele a vida inteira, vai ser principalmente na idade adulta, né? Lembrando que, né, vamos voltar, que na hora que chega na adolescência, se você for tentar ensinar na adolescência, vai ser um pouquinho mais complicado. Se já tá lá, aí paciência, vamos fazer o melhor com o que temos em mãos, né? Mas se puder começar antes, é lógico que isso fica mais leve, né? Mais leve. E aí tem um ponto que eu acho bem interessante, que você citou. É tão mais fácil eu mesma fazer, que daí eu não peço. E aí depois no final do dia você ouve, nossa, mas não deu tempo de você, sei lá, pagar uma conta, né? E aí são as tarefas invisíveis, as atividades invisíveis, que são essas pequenininhas, que você não delega para outras pessoas ou para uma criança que pode muito bem fazer, como, sei lá, retirar o lixo, né? Uma atividade muito simples. De repente ajeitar umas almofadas na sala, tirar um cobertor que está na sala e levar para o quarto, que são atividades que qualquer um pode fazer, que não exige nenhum treinamento específico, mas que a gente somando isso no decorrer do dia, vão algumas horas, e as mães vão ficando estressadas porque essas atividades se repetem muito no dia. Então, elas são muito, muito repetitivas. Isso se torna muito maçante, né? Então, vamos pedir ajuda, vamos pedir colaboração.
Larga a mão de vestir essa capa de Mulher Maravilha aí, com esse negócio aí de ser guerreira, não tá com nada, não. É muito legal, mas, né, porque vamos usar os nossos superpoderes, né, para outros aspectos, não só para ficar estressada, não é verdade? Vamos dividir um pouquinho esses poderes aí. Vamos empoderar nossos filhos também, né? Porque no futuro eles vão agradecer. Só que eu queria pegar um trecho agora, se alguém souber me dizer como é que eu faço isso, eu gostaria de pegar um trecho daquele passou no... naquela série que tá passando na Globo do Diário de um Confinado, nesse sábado passou um episódio em que o cara liga pra mãe dele porque chegou uma hora que ele precisava limpar a casa, ele não sabia limpar a casa. Vocês viram isso? Alguém viu aí? Dá um joinha pra eu saber que vocês viram. Mas o que acontece? O cara tá preso em casa, né, isolamento e tal, e chegou a hora que ele viu que ele tinha que limpar a casa, que não ia ter jeito, que ele ia ter que fazer isso mesmo. E ele não sabia fazer nada, né? E aí ele teve que ligar para a diarista, fazer de conta que já tinha limpado, porque ela falou assim, o que você tá usando de produto geralmente? Ele, eu tô usando, tipo, não tô usando, não limpei nenhuma vez, né? Meio assim. E aí ele liga para a mãe dele e começa a brigar com a mãe dele. Ele falou assim, a culpa disso é sua? Mas como assim a culpa é minha? Você nunca me ensinou a lavar um banheiro, você nunca me ensinou a limpar a casa. Ela vai, você tem razão, né, meu filho? Ele veio você pro judô, pro inglês, pro sei lá o quê, não sei o quê. Realmente, se você foi pra natação, você foi pra escola, mas realmente, limpar a casa eu nunca te ensinei. Aí ele virou assim, mas é o que eu preciso saber agora, eu preciso limpar, eu preciso cuidar da minha casa, eu não tô sabendo limpar minha casa, a culpa é sua. Então, assim, as mães fazem de tudo a vida inteira pra dar do bom e do melhor. E aí o que faltou? Faltou o moleque aprender a limpar um banheiro, porque daí a hora que precisou é básico, gente. É básico, é questão de sobrevivência. Alguém viu, a Ju viu. Eu queria pegar esse trecho desse episódio para colocar para vocês, que realmente eu achei muito sensacional. Eu falei assim, é bem o que a gente tá falando, né? A gente deixa a oportunidade de ensinar, ir embora, e aí na vida adulta vai ter muitas habilidades, menos o que realmente a gente sabe que vai ser necessário no dia a dia, que é cuidar de si e da própria casa. E aí vai depender de quem para isso, né? Você vai morar com seu filho para sempre, minha gente? Você vai lá, casou, molequinho, você vai todo dia passar lá, tirar a toalha de cima da cama e colocar no banheiro? É isso mesmo que você vai fazer? Não vai, né? Então é isso, é criar o seu filho adulto, né? O adulto que ele quer ser pro mundo, né? Preparado, é isso aí. Até porque depois, se ele resolver um dia formar uma família, né? Ele está mais preparado para isso. Ou se ele não quiser, ele quiser morar sozinho, porque ele esteja preparado para isso, né? Exato. Eu lembro há muitos anos atrás, né? Que a internet não era o que é hoje, né? E eu lembro que um amigo meu ligou para a mãe, morando nos Estados Unidos, fazendo o intercâmbio, né? E aí ele ligou para a mãe para saber como é que fazia feijão. E que a mãe mandou para ele estava com vontade de comer feijão, estava nos Estados Unidos, e a mãe mandou feijão. Só que ele falou assim, mas não mandou a receita. Né? É isso, né, minha gente? Te falar, já tá acabando nosso tempo. Já tá quase acabando, eu tô controlando aqui, para não perder, né, para conseguir salvar. Então, o que temos para dizer para vocês? Gostaram, gente? Manda um joinha, manda uns corações pra gente saber se estão gostando do papo. Então, a nossa ideia é segunda, quarta e sexta. A gente vai passar por aqui às 4h30. O que você faz? Você fala que você tá indo para a hora do recreio. Você se reserva esse tempo para você poder estar aqui conosco, pegando algumas dicas, algumas orientações, coisas práticas para o seu dia a dia, porque o que a gente quer é deixar o dia a dia das mães mais leve. E passa lá na nossa bio. E das crianças também, né? Porque uma mãe, primeiro que elas vão aprender, e segundo que uma mãe mais feliz, minha gente, deixa a vida inteira mais feliz para todo mundo, né? E quando você está estressado, você leva a casa inteira junto. Sim, ó, uma mãe em paz não quer guerra com ninguém. É bem isso, né? Uma mãe com tarefas compartilhadas não quer guerra com ninguém, né? Eu também acho. Então passem lá, passem na bio e se inscrevam no canal do Instagram, que eu vou passar lá o livro direitinho, tá? O nome do livro, tudo para vocês poderem ler. Oi? Teve um lapso, você se equivocou, não entrar no Telegram, canal do Telegram, pelo amor de Deus, por que eles não botaram o nome assim, né, um pouquinho diferente? Então, Telegram, minha gente, entra lá na bio, tem lá nosso canal do Telegram, clica lá e participa com a gente, que a gente vai mandar os conteúdos lá, não vai pesar no seu celular, e você, afinal de contas, a gente quer deixar a vida mais leve, não é? Então não vai pesar nem no seu celular, nem na sua vida, vamos deixar a sua vida mais leve. O que eu posso dizer aqui,
para quem estiver nos ouvindo. Opa, caiu! Caiu. Para quem estiver nos ouvindo, é o seguinte: nós estamos preparando um conteúdo muito legal, muito interessante. Então, se dê como é que a gente fala? Se permita, né? Se dê pelo menos ao luxo de conhecer. Aí, se você não gostar, falar, isso não é para mim, isso eu acho que não vai servir, não, daí não funciona. Lembrando que muita coisa que a gente vai compartilhar, tudo testado, tá, gente? Tem teste antes. Né? Não é a Priscila testando aqui, minhas amigas estão testando, então, assim, a gente está falando com conhecimento de causa. E a gente espera contribuir, né? Essa é a ideia. É isso aí. Obrigada, gente. Até Tá bom, a próxima. Hoje é quarta até sexta. Obrigada. Sexta-feira, 4h30 esperamos vocês aqui. Ai, Daísa, chegou agora, mulher. Daísa, venha na sexta-feira, Daísa. Chamada especial para você. Sexta-feira, 4h30 esperamos Daísa aqui. Tá bom? Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau.